Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana e eu sou enfermeira. E nas nossas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde do recém-nascido, da criança e do adolescente. Na aula de hoje, nós vamos abordar a assistência do técnico ao recém-nascido. Então, a mãe chegou na maternidade, né? A gente sempre vai receber essa mãe de forma respeitosa e humanizada. Então, sempre chamar a mãe pelo nome, nunca como mãezinha, coisinha, né? Sempre pelo nome, tá? Prezando sempre o respeito e a humanização. E quando essa mãe chegar na maternidade, nós vamos fazer uma anamnese materna. E o que é uma anamnese? Anamnese é uma entrevista que nós fazemos coletando os dados do paciente. Então, a queixa principal, ela procurou o serviço porque ela está sentindo dor, sangramento, perda de líquido, é uma cirurgia eletiva, no caso uma cesariana. Vamos perguntar também sobre a história de alguma doença que ela já teve, história médica, de tratamento, né, de cirurgias que ela já fez, se ela toma algum tipo de medicamento, se tem algum tipo de doença crônica. A história familiar também é importante para a gente saber se tem doenças genéticas e crônicas na família, social, onde que ela mora, quantas pessoas moram com ela, condição financeira. E nós vamos conferir também o cartão da gestante. A conferência do cartão da gestante ela é muito importante, porque o cartão da gestante é um documento e esse cartão da gestante ele tem registrado todos os exames que ela fez, todos os pré-natais, né, todas as consultas, se ela tomou ácido fólico, sulfato ferroso, se ela tomou todas as vacinas, né? Então, assim, a gente precisa pegar todos os dados também desse cartão da gestante, tá bom? Nós também temos que ter a disponibilidade de material, né, para o atendimento do recém-nascido. Então, todo o material ele tem que estar preparado e testado para procedimentos de reanimação neonatal, né? E em local de fácil acesso antes do nascimento do recém-nascido, tá? Então, quais são os materiais que nós vamos usar? Nós usamos para manutenção de temperatura, aspiração de vias aéreas, de ventilação, todos os medicamentos, né? Administração de medicamentos. Quando eu era acadêmica, né, eu tive a oportunidade de ser estagiária num bloco obstétrico aqui da minha cidade e a gente tinha uma enfermeira obstetra que ela era bem cuidadosa em relação a isso, né? Então a gente tinha um checklist que a gente tinha que fazer em todas as salas de parto. Então a gente conferia e reconferia, né? Era 2 vezes, sempre antes de poder liberar a sala de parto. Então é importante ter todo esse material preparado. Lembrando que isso é uma atribuição nossa, né, de organizar o material e a sala para o trabalho de parto, né, para receber esse recém-nascido, tá? Então a gente vai sempre conferir se o material tá tudo ok e vamos testar. Importante testar. Por quê? Imagina que durante, né, o parto ocorra uma intercorrência e a médica precisa fazer uma reanimação, uma intubação. Então, ela vai precisar do laringoscópio. E vamos colocar assim que o laringoscópio não foi conferido, não viu se tinha pilha, se estava funcionando. Então, quando a médica for usar esse laringoscópio, a pilha não está funcionando. Então, a lanterna do laringoscópio não vai funcionar. Como que essa médica ela vai fazer uma intubação? Então, é muito importante o material tem que estar todo na sala, né? Então a gente tem que sempre conferir e deixar preparado, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante, né, é a temperatura da sala de parto. A temperatura da sala de parto tem uma temperatura ideal, que é de 23 a 26 graus Celsius. Então a gente tem que manter essa temperatura. Muito importante, nós precisamos dentro da sala de parto ter uma equipe treinada para reanimação neonatal. Caso ocorra alguma intercorrência ou uma parada cardiorrespiratória, nós precisamos ter profissionais treinados e habilitados para dar assistência tanto para o recém-nascido como para a mãe, tá bom? E continuando com a nossa aula, vamos falar um pouquinho aqui sobre os termos que a gente usa, né? Recém-nascido.
até quando que o bebezinho é um recém-nascido. Então, quando o bebezinho nasce até 28 dias, ele é chamado de recém-nascido, tá bom? Então, ele é recém-nascido até 28 dias depois do parto, tá? O que é um recém-nascido a termo? É aquele recém-nascido que nasceu de 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. Temos o recém-nascido pré-termo, que é aquele que nasceu até 36 semanas e 6 dias. E temos também os recém-nascidos pós-termos, que é aqueles que nascem igual ou maior que 42 semanas, tá? E o que é um recém-nascido com baixo peso, tá? Então, um recém-nascido que nasceu com peso menor que 2,5 kg, ele é considerado um recém-nascido de baixo peso, tá bom? Aí nós estamos lá na sala de parto e o recém-nascido nasceu. Nós temos que observar esse recém-nascido, né? Tem algumas coisas que nós temos que prestar atenção. Então, o recém-nascido nasceu, a respiração dele deve ser regular o suficiente para manter a frequência cardíaca dele aproximadamente 100 batimentos por minuto. Então, ele tem que ter uma respiração regular e os batimentos aproximadamente a 100 batimentos por minuto, tá? A assistência desse recém-nascido, ele vai ser imediata, né? Nós vamos prestar assistência imediata a esse recém-nascido. Então, nós vamos ter que manter o equilíbrio, né, orgânico, aquela adaptação extrauterina do recém-nascido. Nós vamos ter que prevenir infecções, secar e aquecer o recém-nascido e manter a temperatura corporal, lembrando da temperatura ideal da sala de parto, que é de 23 a 26 graus Celsius. Vamos estimular o aleitamento materno na primeira hora de vida, então nós vamos estimular esse aleitamento materno. Uma outra coisa muito importante, hoje não é mais preconizado a aspiração de rotina, tá? A aspiração, a gente só aspira, tá? Se tiver excesso de secreção, tá? Uma outra coisa, na primeira hora de vida do bebê, nós vamos observar como esse bebê nasceu, tá? Como que esse bebê nasceu? Como esse recém-nascido nasceu? Ele é rosado? Ele tá respirando bem? Ele tá chorando forte? O batimento cardíaco dele é maior que 100 batimentos por minuto? Ele tem tônus muscular? Ele não é aquele bebezão mole, mas é aquele bebê que quando a gente estimula ele reage? Então, nós vamos ter que prestar atenção nisso. E como que nós classificamos um recém-nascido? Nós classificamos um recém-nascido através do índice de Apgar, né? Esse índice de Apgar se baseia-se como? Como que eu baseio esse índice de Apgar, tá? Então, o índice de Apgar, né, a escala de Apgar, ele é um método muito importante que deve ser realizado no primeiro e no 5º minuto de vida do recém-nascido, tá? Ele é um método que vai nos dar um parâmetro, vai nos determinar se esse recém-nascido ele necessita ou não de uma assistência mais intensiva. Então, ele é muito importante, né? E ele deve ser feito. E agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Como que nós fazemos? Como que nós avaliamos? Então, nós vamos observar esse recém-nascido. O aspecto, ou seja, a cor dele, tá? A frequência cardíaca, o esforço respiratório, o tônus muscular e a irritabilidade reflexa. Ele, quando eu estimulo ele, ele reage? Nós vamos, né, avaliar, como eu falei, no primeiro e no 5º minuto de vida desse recém-nascido. Lembrando que a pontuação é 0, 1 ou 2. Como são 5 parâmetros, o 0 é o pior, tá? Quando eu for fazer a soma, e o 10 é a maior pontuação, que é um total que vai de 0 a 10, tá bom? Então, assim, é um método que nós devemos fazer, né? E que nós temos que estar atentos. Eu vou continuar explicando um pouquinho sobre esse índice para vocês, tá?
Como que funciona a pontuação? Vamos dar um exemplo da frequência cardíaca. Se esse recém-nascido nasceu com uma frequência cardíaca ausente, nós vamos pontuar com 0. Se esse recém-nascido nasceu com uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto, nós vamos pontuar com 1. Agora, se esse recém-nascido nasceu com uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, nós vamos pontuar com 2. Então, a escala, ela funciona dessa forma. E aí vai, como eu falei, de 0 a soma de todos, né, que são 5 parâmetros, vai de 0, tá, a 10. Lembrando que se a pontuação do recém-nascido estiver abaixo de 7, no 5º minuto, quando a gente for fazer o 5º minuto, eu vejo que o recém-nascido está com uma pontuação abaixo de 7, nós vamos precisar reavaliar esse recém-nascido a cada 5 minutos até 20 minutos de vida. Então, se esse, né, no 5º minuto, eu avaliei o recém-nascido está abaixo de 7, eu vou reavaliar de 5 em 5 minutos até dar 20 minutos de vida, tá bom? Dando continuidade sobre esse assunto ainda, sobre o índice de Apgar, então vamos lá, vamos fazer essa avaliação. Eu tô colocando para vocês aí a tabela para a gente poder avaliar, tá, o índice de Apgar. Então, nós temos a tabela aí, tá? Então, a pontuação, como eu falei para vocês, vai de 0, 1, 2. Vocês estão vendo aí? Temos uma frequência cardíaca, a respiração, tônus muscular, a cor e a irritabilidade reflexa. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu pego o recém-nascido, acabou de nascer. Nós estamos lá na sala e nós vamos fazer a avaliação no 1º minuto. Esse recém-nascido tem uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto. Então, nós vamos dar 2 pontos para ele, tá? A respiração dele é como? Tá fraca, tá irregular. Nós vamos dar 1 ponto. O tônus muscular dele está como? Movimento, ele tá movimentando, ele tá ativo. Então, nós vamos dar 2 pontos. A cor, ele está cianótico? Não, não está, ele tá rosado, então eu vou dar 2 pontos. E a irritabilidade reflexa? Nossa, eu tô mexendo com ele, ele não chorou ainda, não tá dando espirros, né? Mas ele está com algum movimento. Eu vou dar quantos pontos? 1. Aí nós vamos fazer a soma desses pontos, né? Que dá 8. Aí nós vamos lá. O 8, lá na classificação, como eu falei para vocês, é a ausência de dificuldade na adaptação da vida extrauterina, que vai de 7 a 10 pontos. Essa é a pontuação. Então, nós avaliamos no 1º minuto. Aí, no 5º minuto, nós vamos avaliar de novo. É assim que a gente faz a avaliação, tá bom? Seguindo essa tabelinha que eu estou colocando para vocês aí. E como que nós vamos fazer essa classificação, né, do índice de Apgar? Como que nós vamos fazer? Como que é a pontuação? Como que eu vou fazer? Então, assim, um recém-nascido que está em sofrimento grave, a pontuação dele é de 0 a 3 pontos. Um recém-nascido com sofrimento moderado, intermediário, é de 4 a 6 pontos. Agora, um recém-nascido que nasceu sem qualquer dificuldade, né, de adaptação na vida extrauterina, ele vai de 7 a 10 pontos. Eu gostaria até mostrar para vocês aqui, eu tô com a caderneta da criança, e nós temos esses dados, né, registrados aqui, ó, dados do recém-nascido. Então, aqui nós temos, ó, Apgar no 1º minuto foi 8 e no 5º minuto foi 9, né? Então, também a gente faz, né, essa anotação na caderneta, né, da saúde da criança, né? Então, esses dados também ficam registrados. Então, assim, é um índice muito importante que deve ser feito e deve ser observado, né? Então, no 1º e no 5º minuto de vida do recém-nascido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É um prazer poder estar dividindo com vocês essa aula, tá? Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Tchau!